Abra a tua Bíblia no livro do apóstolo João. João, meu xará. Capítulo 16 do livro de João. Versículo 33. Glória a Deus. João 16, 33. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim a santa palavra: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais, no mundo tereis aflições, mas tem de bom, eu venci o mundo. Diga glória a Deus. Feche os teus olhos. Ó Santo Deus, louvado seja o teu nome. A tua palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. A tua palavra e não eu tem o poder de mudar, transformar vidas aqui, Senhor, mudar decisões. Tu tens o poder, ó Deus, de curar e de abençoar os teus filhos essa noite. Obrigado pela tua palavra. Toma esse altar que é teu por honra e direito, ministra sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Com a sua Bíblia sobre o seu colo, aplauda a palavra de Deus. Aleluia. Amados, no finalzinho do versículo 32, Jesus está dizendo assim para os discípulos: vós me deixareis só, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Desde os capítulos anteriores, mais precisamente com veemência no 14, Jesus está preparando os discípulos para a sua partida. E algumas viagens que eu fiz ministeriais, antes de viajar, né, e não só ministerial, a passeio, e você deve fazer a mesma coisa, você prepara a tua casa, deixa as contas pagas, já normalmente é assim, né? E aí você prepara, deixa, né? Talvez você tenha que deixar a chave com um parente para ir lá dar a comida, né, para os cãezinhos, ou molhar a plantinha. E você se prepara para que você possa sair e partir. Jesus, desde os capítulos anteriores, ele estava preparando os discípulos para a sua partida. Porque quando ele começa a escolher quando Jesus escolhe os seus discípulos, eles vão passar 3 anos aproximadamente com Jesus intensos, um discipulado diário, intenso, onde eles iam passar diversas experiências com Jesus. Era uma escola forte de discipulado, mas esses homens não estavam ainda preparados para a sua partida. E Jesus no 14, Jesus já disse assim: não se turbe o vosso coração, não fica preocupado, tenham paz. Jesus estava dizendo isso: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar mansões celestiais, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar, porque onde eu estiver, quero que vocês estejam comigo. E aí então,
e o versículo 33, porque já no capítulo 17, Jesus vai começar a falar com o Pai agora, uma oração. Porque se você perceber, no 31, quando Jesus vem conversando com os discípulos, eles disseram assim: agora nós estamos entendendo tudo o que você falou. Você está falando claramente, não é mais por parábola. Agora estamos entendendo tudo. Então Jesus disse: credes agora? E aí Jesus deixa essa última palavra, que é o 32 e o 33. E Jesus no capítulo 17 já está perto a sua partida. Ele já vai conversar com o Pai. Pai, está tudo preparado, eu posso ir. Eles entenderam. Amado, Jesus, ele dá uma palavra para os discípulos. E ele diz: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. A aflição, segundo nosso querido amigo Aurélio, é angústia, tormento, sofrimento. E ânimo é condição emocional, humor, condição, bom ânimo, boa condição emocional, emocionalmente instável. Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês vão ter aflição no mundo. Amados, era uma época que, eclodindo de situações ao redor do mundo, de conquistas, em Israel, em Jerusalém, estava tendo todo aquele rebuliço por causa de Jesus. Israel já sofria pressão dos romanos, porque estavam debaixo de um domínio romano. E Jesus, sabendo que ele ia partir, ele estava preparando agora esses homens emocionalmente. Então Jesus disse: olha, eu vou partir e vocês vão ter aflição no mundo. Vocês estão, como hoje, dadas as proporções, mas havia ali, naquela época, pessoas más. Havia maldade, havia homossexualismo, havia situações. O mundo também tinha pessoas más naquela época, queridos. Hoje pior, mas tinha naquela época maldade. A maldade já estava desde o pecado. Você vê lá que no início um irmão mata o outro, né? Caim mata Abel. Quando Adão e Eva permitem que o pecado entre no mundo, eles pecam, desobedecem, amados. A humanidade veio cheias de maldade, senão não haveria o dilúvio, senão não haveria Deus entregando o seu filho para resgatar um povo. E aí Deus estava dizendo: olha, vocês estão vivendo numa sociedade como hoje, doente, demente, má, psicopata, sem respeito, sem educação. E permita-me dizer, muitos pais hoje deixando os filhos dominarem eles. Às vezes você vai ver com a situação quando você não consegue conversar com o casal porque o filho não deixa. Não muito atrás, dizem que era só no olhar, né? E eu não sou tão antigo, sou dessa época. Se tem uma visita, os pais vão conversar, os filhos não estão no ambiente. Se estão, calados. Se tem condições de emitir opinião, tem idade para participar da conversa, ok. E aí eles estavam vivendo numa sociedade assim também, num tempo assim mal, queridos. Jesus estava preparando esses homens e dizendo: em mim tenhas paz. Jesus estava dizendo: olha, vocês têm a opção e a decisão de ter paz, mas quem pode dar paz sou eu. No capítulo 14, 27, Jesus está dizendo para ele: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Jesus estava dizendo: eu estou falando que vocês vão ter paz, mas quem tem a paz sou eu. Você não tem paz quando só você viaja, porque às vezes você viaja e se aborrece. Você já viu pessoas que viajam: vou viajar para descansar, chega como? Cansado pra cá, não vou para a igreja porque eu estou cansado. Mas não viajou para descansar, ué? Porque descansa só em Jesus, diga glória a Deus. Você vai se divertir, pastor, eu vou me divertir. Não é para descansar, irmão, você não vai descansar. Eu vou viajar que eu quero descansar. Não, você chega cansado e pior, sem dinheiro. Então, irmão, você vai para se divertir, aleluia, é bom se divertir.
Porque paz, descanso só em Cristo, só Jesus pode dar. Jesus estava dizendo para aqueles homens: tem de bom ânimo, é condição emocional. Dizem que as pessoas que são estabelecidas e emocionalmente, crescem financeiramente, é verdade. Porque as pessoas maus emocionalmente perdem tudo. Não consegue manter uma palavra, não consegue parar num lugar. Vive mudando tudo, não é só igreja, é casamento, é tudo, não conseguem manter. Você não sabe se hoje ela está, se amanhã não está. São emocionalmente instáveis. Jesus estava preparando homens, não era para pregar muito só, querido, para contar experiências, mas que eles pudessem falar com a sua vida, com as suas decisões, com as suas atitudes. Porque que tanto se tem pregado na igreja nos últimos tempos, que você precisa transformar o teu caráter. Antes a gente ia para o monte para transformar o caráter. Não, no monte você busca unção. Transformação de caráter é olhar no espelho e dizer: ei cara, tu tem que mudar. Glória a Deus. As almas que eu ganhei, amados, os palcos que eu toquei nessa vida, os púlpitos que preguei, as palavras, as músicas que eu compus, só valeram a pena porque eu fui cantor para os meus filhos, porque eu fui pai, sacerdote, pregador na minha casa, porque eu compus profetizando sobre os meus filhos, porque eu fui pastor na minha casa. Por isso que valeu a pena. Porque o meu maior ministério é a minha família, irmãos. O meu ministério começa na minha casa, quando os meus não reprovam, porque eu prego aqui. Hoje a varoa não pôde vir, não deu para vir. João amanhã tem uma prova de matemática e alguém tinha que ficar em casa para botar ele para estudar. Senão não para, né, irmãos? Mas eu prego com a minha esposa, os meus filhos, a minha irmã, meus sobrinhos me olhando, que são os de casa. Eu fui pastor, sacerdote na minha casa, porque como eu disse, minha família é meu primeiro ministério. Quando flui lá, vai fluir aqui, irmãos. É como as pessoas que sobem aqui no culto da família, o pastor Kleber, que é o líder do culto da família, flui lá, então flui aqui. Porque não pregamos o que lemos, mas o que vivemos. Eu não prego o que eu estudei apenas, o que eu li, a minha capacidade de decorar, mas o que eu sou. Louvado seja Deus. Esses homens precisavam ter um equilíbrio emocional, ter um bom ânimo, boa condição emocional, bom humor, onde as pessoas vão ver, olhar para você hoje e dizer: ele é crente, amanhã é crente, continua sendo crente. Ama a sua esposa, passou o tempo, continua amando, está ali. Não tem crise de marido, crise de identidade, crise ministerial. Você já sabe quem você é, amadureceu, não muda. Agora as pessoas estáveis, é muito difícil, você não consegue confiar. Deus não pode entregá-las grandes segredos que perdem tudo. Jesus estava dizendo para aqueles homens: eu estou indo embora, vocês estão comigo? Vocês estão com sede? Tem água. Estão com fome? Eu alimento vocês, transformo, multiplico pães, peixes, alimento vocês. Vocês têm água? Se apareceu o diabo aqui, o Satanás, eu vou repreender, mas eu vou embora. Eu estou indo para o Pai. Em breve vocês vão estar comigo, mas enquanto isso, precisa segurar a onda. A gente está na igreja, irmão. Aqui tem água viva, que é o Senhor Jesus. Tem o alimento, que é a Santa Palavra. O diabo não está aqui. Se aparecer aqui, ele toma um couro. Mas lá fora, você precisa carregar o culto com você. Quando chegar lá fora, o diabo está lá. Você vai sentir fome lá, vai sentir sede lá. Se você não
receber essa injeção na palavra, se você não decidir quem você é, sair daqui estável emocionalmente, você vai apanhar, vai tomar uma coça, vai sofrer. Jesus estava falando: o mundo tem aflição, tem agonia, angústia, tormento, sofrimento. Tudo que vocês aprenderam, coloquem em prática. Entendam quem vocês são, amados. Já realizei sepultamento de manhã. Fui visitar um neném que nasceu no hospital, de noite fiz um casamento. Imagina um dia só você ter um misto de emoções e você saber o que dizer. Não, você vai dizer no casamento: que pena que morreu. Não morreu não, está casando. Ah, esse neném. Ou então você trocar, né? Porque o teu ponto de equilíbrio é o Senhor Jesus. O teu ponto de equilíbrio é a paz que você tem, que Jesus te deu, que Jesus te dá. Porque Ele disse assim: só um pode te dar paz, quem tem ela é Jesus. Diga glória a Deus. Sabe, queridos, e aí as pessoas vão carregando as suas frustrações, vão vivendo que o mundo tem: decepção, aflição, traição. E aí elas se cansam, param, a cegueira espiritual vem, esfriam, saem da igreja, desviam, saem da igreja porque desviou. Antes de sair, não saiu. Ela não desviou, ela não saiu e depois desviou. Ela desviou aqui dentro e saiu. Porque é incrível, eu estava conversando com uma irmã e disse: na igreja tem gente assim. Vem na igreja por costume, mas ainda não tem paz no seu lar. Não decidiu deixar Jesus entrar. Ele está lá no Apocalipse 3:20, batendo até hoje na porta. Jesus está lá no Apocalipse 3:20, batendo na porta. E a pessoa dizendo: não, ele está ali. Ué, porque não deixou entrar? Não, ele está pertinho, deixa lá. Se deixar, vai ficar muito perto, muito compromisso, muita cobrança. Mas ele está ali batendo a porta, deixa ali. Enquanto uns que já abriram a porta: oh Jesus, tu está aqui. No primeiro toque Jesus foi toque, no segundo já abriram a porta: vem Jesus. E tem outros que estão ouvindo a batida, ele está lá no Apocalipse 3:20, batendo ainda e não deixaram ele entrar. Estão dentro da casa de Deus, ainda não tem relacionamento com esse Deus que cantam, que ouvem. De que me valeria os anos na casa de Deus se eu não tivesse relacionamento com esse Deus? Se tem as pessoas que têm dificuldade de mudança, mas estão aos pés do Senhor chorando: Senhor, sou terrível, eu preciso mudar, preciso ser um bom pai, bom marido, ser um servo fiel. Pior são as pessoas que ainda não reconheceram, não conseguem entender que Deus está falando com elas, não conseguem entender que ela precisa de mudança, ainda está apontando para o esposo apontando para a esposa: mas ela, ó, não sei o que, mas ela faz isso. Seja você o primeiro a mudar, irmão. Seja você o primeiro a tomar as decisões corretas. Seja você o primeiro a começar em você a obra de Deus. Louvado seja Deus. Tem gente que mora perto da felicidade, mora ao lado e não entra. Tem gente que está na igreja. Eu não estou falando da catedral, eu estou falando da igreja. Várias igrejas que ainda vivem uma vida miserável de cristão. Um casamento desesperador. E que ele pode fazer todos os cursos, porque ele não, o problema não são os cursos. O problema não é a palavra, é o louvor, é ele que não quer mudança.
Ele que não quer tomar as decisões, porque é muito difícil. Porque abrir mão do seu eu, abrir mão de quem você é para ser quem Cristo é, tem que ser macho, corajoso. Abrir mão e mudar, querido, tem que tomar um passo de fé, de coragem. Diga glória a Deus. E aí você vai perdendo tempo, porque as pessoas crescem, a igreja cresce, as pessoas crescem, e sempre vai ter um grupo reclamando, sempre vai ter aquele que vai dizer: ah, me deixaram para trás. Ei, toma jeito. Enquanto Deus está querendo puxar, ele está ali parado. E aí entra o novo convertido, ele diz: ah, cheio de gás, olha lá, daqui a pouco está cansado. Está repreendido em nome de Jesus, diga glória a Deus. Jesus estava ensinando para esses homens aqui: eu estou indo, mas eu vou deixar vocês com tudo que vocês precisam. Eu estou indo, mas eu vou deixar vocês com o Consolador. Jesus estava prometendo Consolador. Eu fui, essa semana inclusive, fiz um sepultamento de conhecido de uma família da igreja. E o que dizer num sepultamento? Não era crente, pessoal. Só tinha uma crente, depois no final foi falar assim: ah, eu sou cristã também. E normalmente eu ainda canto no velório ainda. Falo, tem que me aturar. Vou cantar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu tive que cantar ainda. E eu disse: Jesus foi para o Pai. E tinha pessoas que estavam ligadas nele, que precisavam manter-se firme e seguir a vida, porque Ele estaria com elas. Eu disse: essa pessoa, essa senhora foi, mas vocês precisam continuar a vida de vocês. É hora de você olhar para quem está do teu lado, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para o teu irmão, e cuidar dele, porque ele pode ir. Tiago disse que a vida é igual um vapor, que aparece e logo depois desvanece. Jesus estava querendo que aqueles homens agora, com toda a experiência que eles adquiriram andando com Jesus, Jesus estava dizendo: toda a experiência, vocês aprenderam a fazer milagres, vocês aprenderam a cuidar de pessoas, vocês aprenderam o que é o amor. Esse Jesus estava ensinando para esses homens, naqueles 3 anos daquele discipulado. E Jesus estava falando: mas agora vem um plus. Vocês precisam ter um equilíbrio emocional. Vocês estão num mundo que é mau. Um mundo, numa sociedade, como eu disse, cheio de gente doente, demente, psicopata, maluca. E aí vocês precisam ter um equilíbrio. Eu digo que o ser humano vive à beira da loucura. E eu digo, são pessoas equilibradas. Para alguém fazer algo contra você e você ter vontade de revidar, é muito fácil. São poucos segundos assim que você tem que segurar a onda. Teve um cara que ele falou palavras agressivas. Ele não é bom da cabeça não, para minha esposa. Depois eu vim com um carro e ele veio assim, eu falei: ah, Jesus, se eu atropelar ele, eu vou para o inferno? Aí, né, eu mesmo me respondi: vai, é só uma atropeladinha. Afinal de contas, ele falou contra a minha esposa. Minha esposa, gente, não mata uma formiga. E aí eu disse: ah, Jesus, mas eu mato até leão, elefante. Sou ruim. Só dá uma atropeladinha. Eu sou pastor, mas ninguém está vendo. Sabe, irmãos, o equilíbrio emocional, o controle, Jesus estava dizendo para esses homens: você é crente, vocês são crente, hein? Vocês estavam comigo nos milagres. Olha, vocês participaram de momentos muito fortes. Vocês viram coxo andar,
cego a enxergar, gente com demônios terríveis serem libertos, mas o plus agora é equilíbrio. Porque eu estou indo, vocês estão sozinhos, mas não, vocês não estão sozinhos. Vocês acham que vocês vão ficar sozinhos? Mas eu estou com vocês. Diga glória a Deus. Eu tenho paz. Ei, está aí, está disponível. Vocês precisam, para viver nesse mundo, paz. Jesus começa o 33 dizendo: disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. O que Jesus estava dizendo? Que coisas eram essas? Jesus estava dizendo assim: olha, vós me deixareis só, mas eu não estou só, o Pai está comigo. O Pai está comigo, então eu quero que vocês tenham paz. Eu quero que vocês entendam que vocês não estão só. E depois Jesus ainda vai falar, ainda tem uma promessa: eu deixo o Consolador com vocês, tenho o Espírito com vocês, o Espírito Santo. Então, a igreja do Senhor, mais do que você ser um homem, a mulher do fogo, cheio do conhecimento da Bíblia Sagrada, cheio de vontade de pregar, de fazer a obra de Deus, tenha equilíbrio, seja quem Deus te chamou para ser, cumpra o propósito que Ele tem para você. Seja um homem ou mulher equilibrado. Seja um homem ou mulher saber onde vai buscar paz, é em Jesus. Porque o mundo é mau, irmãos. Eles precisariam, não é ter paz para fazer a obra de Deus, é para viver, para ser homens e mulheres normais numa sociedade caótica. E a única coisa, o que nos sustenta, é a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E você não sabe, tem muita gente do teu lado que carregam histórias terríveis. E eu digo assim, a tua história servem ou para te prender nos grilhões e você ficar algemado para o resto da vida. E tem gente dentro da igreja algemado nas suas histórias. Tem gente algemado nos seus sentimentos de ingratidão, no sentimento de desprezo, porque se acha desprezado, acha, olha, irmãos. E tem gente que de fato tem histórias, passaram histórias terribilíssimas, histórias terríveis, e que estão livres, porque elas entenderam o que João escreveu. Eu estou ainda no apóstolo João, que o Senhor Jesus nos chamou para a liberdade. Diga glória a Deus. Que João disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E decidiram um dia serem livres. Pastor, o que você está trazendo com essa palavra, eu quero que você entenda que quando você, nesse versículo 33, que você entenda que Jesus tem paz para o seu lar. Porque não tem, irmãos? Porque ainda não tem paz no seu casamento, no seu lar, na sua casa. Eu não posso dizer a não ser das decisões que você tomou. Pastor, tomaram decisões por mim, a minha casa é assim, olha. Mas a paz é algo que está dentro de você. Tem gente que vive num lar conturbado e ela consegue ter paz, porque ela entendeu que Jesus está nela. E ela entendeu que Jesus dá paz para ela. Diga glória a Deus. E a maioria dos gabinetes, das reuniões que a gente faz, são pessoas que você vai olhar e são decisões que elas tomaram, que deixaram ela, ou que tomaram por elas. Tem gente que sofreu tanto com pai, mãe, padrasto, madrasta, você não tem ideia. Mas ela não está algemada, está livre nisso. E tem gente que está na igreja, passa anos na igreja e está algemada. Tem gente que está como os líderes religiosos da época de Jesus. Estão presos na lei, estão presos na palavra, não na Bíblia Sagrada. Estão presos na lei que eles tinham, que eles preferiram seguir a lei do que amar pessoas. E eu posso dizer
para você que eu tenho paz na minha casa, que eu tenho paz no meu lar, que essa paz está disponível para você. Diga amém por isso. Sabe, amados, Jesus estava preparando para esses homens gerarem pessoas, discipularem pessoas, que isso iria acontecer. Eles gerarem discípulos que pudessem ser como eles, que pudessem levar paz para os lares, que pudessem ter pessoas saudáveis emocionalmente. Você vê como é interessante esse texto, de tudo que Jesus viveu, ele deixa essa palavra para esses homens, que eles precisavam entender que mesmo a um mundo cheio de maldade, eles podiam ter paz, porque a questão não era o mundo, era eles entenderem que o que estava dentro deles podia proporcionar-lhes felicidade. Como eu disse, Jesus em muitas pessoas continua batendo a porta e elas não deixam ele entrar, ou não tem força para abrir a porta, porque o pecado que eles se encontram parece que afasta-se da porta. A vida que eles decidiram ter, em nome de Jesus, essa paz está disponível para você, querido. Essa paz que muitos escolheram quando entregaram a sua vida para Jesus. Porque eu nasci num lar cristão, mas um dia eu tive um meu encontro pessoal com Jesus. Um dia eu tive um meu encontro com Jesus. E um dia eu pude entender que o meu primeiro ministério era na minha casa. O meu primeiro ministério era a minha família. Eu quero que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu quero te dar a oportunidade de você entender a direção que Deus quer te dar. Entender o que Deus tem falado com tantas palavras ministradas nesse altar. De tantas mudanças como tem se pregado nesse altar mudança. Porque o que vai ficar não é o conhecimento que a gente adquiriu. O que vai ensinar os meus filhos não são as minhas teorias, mas as minhas atitudes. O que vai ficar, o maior legado que eu vou deixar para a minha geração, para os meus discípulos, para os meus filhos, é não o que eu sei, mas o que eu fui. Igreja do Senhor, em nome de Jesus, eu quero que a paz do Senhor possa invadir a tua casa, entrar no seu lar. Eu quero que você agora profeticamente deixe Jesus entrar, porque Ele está batendo a porta. Como Deus tem trazido pessoas para a gente restaurar o lar, e graças a Deus, essa é uma igreja que luta pelo lar. Como o curso de Casados para Sempre foi uma bênção para nós. Chegou e Deus tem restaurado tanto lá. Senhor, entra na casa dos teus filhos, traz a paz que eles precisam, Jesus. Oh Deus, opera poderosamente. Deus, todo espírito de confusão, em nome de Jesus, eu repreendo agora. Deus, em nome de Jesus, muda o quadro desse lar, Senhor. Deus, quantas pessoas estão chorando porque o seu lar está dilacerado, está destruído, porque mesmo, Senhor, alguns estando na tua casa, Deus, não permitiram que o Senhor entrasse. Quantos senhores têm dado brecha para o diabo entrar, Deus, e ele tem feito arruaça? Tem misericórdia, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, a paz que há, Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz que há, Senhor, na minha casa, que o Senhor Jesus trouxe, entra na casa dos teus filhos. Ó Deus, restaura as famílias da tua casa, fortalece, Senhor, porque muitos estão, Senhor, com a visão distorcida, estão com a visão, Senhor, estão cegos espiritualmente. Ó Deus, em nome de Jesus,
tira a cegueira, Senhor, traz o amor. Ó Deus, em nome de Jesus.